O C949, esta é a resposta da China para uma antiga questão da aviação. O Concorde foi para um museu e ficou esquecido. Descanse em paz, lenda. A questão é, podemos voar acima da velocidade do som sem ensurdecer quem está no chão? No papel, o C949 é impressionante. Estamos falando de uma velocidade de cruzeiro de Mach 0.6, um alcance de 11.000 quilômetros, o que, para quem está acompanhando, é 50% mais longe do que o Concorde jamais conseguiu. E mais importante, uma assinatura sônica, direcionada para apenas 83,9 decibéis percebidos. Para comparar, o Concorde parecia um trovão sobre sua casa. Já isto é barulhento como um secador ligado no cômodo ao lado. Se essas especificações forem reais, isso não é só mais um avião. Quero dizer, quem conseguir dominar o voo supersônico sobre terra vai transformar as 10 horas cansativas de Xangai a Londres em um salto de 5 horas. Eles podem dominar a indústria aeroespacial por um século. A NASA tenta isso com o X-59 startups. Como a Boom Supersônica, gastam capital de risco tentando com o Overture. Já os engenheiros da Comac, gigante aeroespacial estatal chinesa, não se preocupam com acionistas ou relatórios trimestrais. Eles têm prazo específico e querem iniciar operações até 49. Não é coincidência que seja o 100º aniversário da República Popular da China. A grande questão é, esse jato é o futuro das viagens? É o primeiro avião supersônico que resolve o problema do estrondo sônico que acabou com o Concorde, ou é só um presente de aniversário de ponto 6? Um pedaço de propaganda de prestígio feito para ficar bonito em um pôster, mas projetado para nunca realmente transportar um passageiro pagante. Para entender por que a China constrói isso, vamos falar do Concorde. Por 27 anos, ele foi o rei dos céus. Ele te levava de Londres a Nova York em menos de 3 horas e 30 voando a Mach e servindo champanhe. Foi um milagre tecnológico, mas um desastre econômico. Nota pessoal, eu me lembro do Concorde quando era criança, voando sobre Londres, e fico muito triste por nunca ter tido a chance de voar nele. O problema não era só o alto consumo de combustível, mas também o barulho, que chegava a 105 a 110 decibéis. Quando o Concorde passava supersônico acima, parecia que batiam uma porta na sua cara. Era tão perturbador que os Estados Unidos e outros governos proibiram completamente o voo supersônico sobre a Terra, forçando-o a se limitar às rotas oceânicas. Essa proibição praticamente estrangulou o mercado. Somando o acidente em milhar e a queda após 11 de setembro, o sonho acabou. O Concorde se aposentou em 2003 e não voamos mais em velocidade supersônica. O Concorde mostrou que aviões supersônicos eram possíveis, mas também barulhentos, poluentes e caros demais para continuar existindo. Então, se você quiser trazer de volta as viagens supersônicas, você precisa resolver o problema do estrondo sônico. E para resolver isso, você precisa entender o que ele é. Quando um avião voa, empurra o ar e cria ondas de pressão semelhantes às de um barco na água. Se o avião acelera, as ondas não se afastam rápido o bastante. Elas se juntam diante da aeronave, formando uma forte onda de choque chamada cone de Mach. Quando esse cone passa por você no chão, seus ouvidos registram essa pressão repentina como um estrondo. A NASA tem trabalhado nisso há décadas. A solução é o X-59 Quest. Avião experimental de design estranho, criado para transformar o estrondo tradicional em pulsos mais suaves, alongando as ondas de choque. A NASA quer um baque supersônico de cerca de 75 decibéis, parecido com o som de uma porta de carro fechando, e não um estrondo. A NASA acredita que, se o estrondo for pouco perceptível, órgãos reguladores podem suspender a proibição de voos supersônicos sobre a Terra. A China tenta superar isso, e os americanos estão preocupados. Veja, isso não é só um experimento científico, é uma corrida. De um lado está a startup americana Boom Supersônico. O jato Overture promete Mach 1,7 para 64 passageiros, com estreia no final da década de 2020. No mundo das startups de aviação, prazos são flexíveis. Seria ótimo voar em velocidade supersônica até o fim da década. Eu compraria uma passagem.
No outro canto você tem o X-59 da NASA. Mas lembre-se, o X-59 não é um avião comercial. É apenas uma plataforma de testes, nunca vai transportar passageiros pagantes. O único trabalho dele é gerar dados para convencer a FAA a mudar as regras. E claro, tem a China. O C-949 não está apenas contando com o formato do avião para reduzir o estrondo sônico. Segundo a Flight Global, a Comac estuda voos silenciosos ao usar a refração atmosférica para direcionar ondas de choque para cima, evitando que cheguem ao solo. Boom Supersonic. O CEO Blake Shaw afirmou claramente que é uma corrida e alertou que enquanto o Ocidente debate regras, a China já está construindo. SH. Mas por quê? Por que a China está tão desesperada para ser a primeira em uma tecnologia que fracassou de forma tão famosa? Da última vez que tentamos isso? Para responder a isso, você precisa dar uma olhada na estratégia de longo prazo da Comac. A Commercial Aircraft Corporation of China foi fundada em 2008 com um único mandato claro: impedir que a China seja dependente da Boeing e da Airbus. Eles começaram pequenos, passaram anos trabalhando duro no RJ-1, um jato regional que levou 15 anos para ficar pronto. Depois veio o C919, um concorrente de fuselagem estreita do 737 e do A320, um concorrente notavelmente semelhante. Ele já está voando, transportando passageiros dentro da China, mesmo que os reguladores ocidentais ainda estejam olhando com certa desconfiança. O próximo é o C929 jato de longa distância que a China desenvolve sozinha após a saída da Rússia. Os roteiros internos da Comac mostram claramente uma escada aqui. O C919 é para hoje, o C929 para os anos 2030 e o C949, destaque dos anos 2040. A China possui um vasto mercado interno, com 130 milhões de viagens de passageiros apenas em 2024. Eles têm volume para operar a aeronave. Porém, o C949 vai além da economia e está ligado à estratégia nacional. Até 2049, centenário da República Popular, Xi Jinping definiu metas de exército de classe mundial e rejuvenescimento nacional. Até agora, se Pequim busca um projeto simbólico para 2049, um avião supersônico nacional lidera, junto com bases lunares e caças de sexta geração. É uma declaração de que a China não apenas copia mais a tecnologia ocidental, ela ainda copia, como no caso do avião que acabamos de mencionar, o cópia do T-37, mas agora ela supera com o jato supersônico silencioso. Beleza, vamos analisar e descobrir o que a Comac realmente propõe. Considerando documentos vazados e estudos como folhetos, o C949 é uma obra-prima da engenharia. Trata-se de uma máquina feita para voar entre Mach 0,6 e 1,7 a cerca de 16 mil metros acima do tráfego comercial comum. O principal destaque é o alcance. O C949 chega a 11 mil quilômetros, enquanto o Concorde alcançava 12.200. Esse aumento de 50% é a diferença entre mal conseguir ir de Londres a Nova York e voar confortavelmente de Xangai a Los Angeles ou de Pequim a Paris, sem parar. Tem 61 metros de comprimento e 22,5 metros de envergadura. Ela possui asa baixa inclinada, canardes frontais, cauda em V e 2 motores sobre a fuselagem traseira. Para visualizar, pegue um Boeing 37, algo em que você provavelmente já voou várias vezes como o avião padrão de voos curtos, e estique até que pareça um florete prateado. Mas por dentro não está lotado com 100 pessoas, pessoal. O projeto básico prevê apenas de 28 a 48 assentos de classe executiva. Há rumores de uma variante maior, com 168 assentos. Velocidade e alcance são ótimos, mas não adiantam se o avião não puder voar sobre terra. Então, como tornar um jato supersônico silencioso ou suficientemente silencioso? Segundo os documentos do projeto, a Comac está utilizando todos os recursos aerodinâmicos para solucionar o problema, começando pela câmara reversa na fuselagem. Isso significa que a seção central do avião é côncava, levemente curvada para dentro.
Esse formato estranho altera a formação e combinação das ondas de choque no avião. E tem o nariz. É um cone longo e silencioso que divide a onda de choque inicial em vários pulsos menores. Atrás, a saliência sutil na cauda e carenagens esculpidas nos motores. O objetivo dessa geometria complexa é evitar que as ondas de choque se juntem na grande onda em N citada antes. Pense assim: o estrondo do Concorde lembrava o som de uma bola de boliche pesada caindo no ar. O C949 tenta transformar sua bola de boliche em uma corrente de pequenas pedras. Segundo as simulações, isso realmente funciona. Os primeiros projetos geraram mais de 105 decibéis, já considerados nível de concreto. Com bico pontudo, curvatura reversa e saliências na cauda, afirmam ter reduzido para menos de 4 decibéis no solo, chegando ao número mágico do secador de cabelo. Mas moldar o metal é só metade da batalha. A outra metade envolve enganar a própria atmosfera. O C949 foi projetado para explorar um fenômeno chamado corte Mach. Parece Top Gun, mas é só refração. O som se move mais rápido no ar quente que no frio. Geralmente, o ar junto ao solo é mais quente que a 15.000 metros de altitude. Quando a onda de choque desce do avião, ela atinge esse ar mais quente e se curva, se refratando para cima. Voando na velocidade e altitude certas, é possível curvar as ondas de choque a ponto de não atingirem o solo. Elas geram sombra sob a aeronave. O conceito COMAX prevê usar isso para voar em cruzeiro silencioso entre Mach 1.1 e 1.7. A NASA comprova a física e a Boom Supersonic já testou. O C949 tenta remodelar o estrondo e ocultar o restante na alta atmosfera. Agora, é claro, manter um avião equilibrado enquanto ele faz essas manobras aerodinâmicas exige algumas medidas bastante extremas. O C949 é um tanque de combustível voador com 7 tanques nas asas e fuselagem, armazenando cerca de 2.000 toneladas. Durante o voo, o avião move o combustível para ajustar o centro de gravidade, especialmente em baixas velocidades. O peso deve ficar à frente para a estabilidade, mas a Mach 0,7 é melhor atrás para mais eficiência. A Comac usa fly-by-wire com IA para garantir estabilidade. O software de controle ajusta os flaps e os lemes até 100 vezes por segundo para lidar com a aerodinâmica não linear. Agora, sobre os motores, ainda é uma incógnita. O projeto inclui 2 turbofãs de ciclo adaptativo, capazes de alterar o fluxo de ar internamente durante o voo. Eles oferecem modo ecológico para cruzeiro eficiente e modo silencioso para reduzir gases de escape. No papel, o C949 tem o motor ideal, mas ainda não existe na prática. A China se empenha para produzir em massa o motor subsônico CJ1000A, substituindo motores ocidentais no C919. Sair de dificuldades para clonar o turbofan A80 para construir o primeiro motor supersônico de ciclo adaptativo comercial do mundo. É um grande salto, mas se alguém vai dar, é a China. Quem está por trás do projeto não aceita não como resposta. O principal aerodinamicista é Wu Dai-wei, engenheiro premiado da Comac. Ele conta com amplo apoio do ecossistema de pesquisas da Universidade Politécnica do Noroeste e da AVICE. Eles publicaram vários artigos sobre design inverso e interferência de ondas. Para Wu e colegas, não é só um exercício acadêmico. O artigo termina afirmando que o vencedor ditará a evolução do século XXI e que eles querem que esse vencedor seja chinês. Isso pode ou não acontecer, tudo bem. Temos um avião que só existe no computador, depende de motores e IA que ainda não foram criados. Se fosse uma startup ocidental. Aqui eu diria que eles ficarão sem dinheiro, pois ninguém acredita que conseguirão. Depois, desaparecerão e não serão mais ouvidos. A Comac não é uma startup, por isso pode ocorrer. O principal motivo é a escala. Em 2024, companhias aéreas chinesas transportaram cerca de 730 milhões de passageiros. O mercado doméstico é enorme. O Concorde fracassou em parte por operar só na rota Londres-Nova York.
Se o C949 não for certificado para Los Angeles ou Londres, isso não importa. A China pode usá-lo para voar de Pequim a Urumqi, Xangai a Singapura ou Guangzhou a Dubai. Eles têm demanda interna suficiente e vizinhos amigáveis o bastante para lotar os céus sem nunca precisar pedir permissão à FAA. E ainda tem o dinheiro. Esse projeto está colado ao roteiro Made in China 2025 e à estratégia 2050 da CAC. O objetivo é criar polos de aviação de classe mundial até meados do século, mesmo que isso exija subsídios por 30 anos para gerar uma boa foto no centenário do país. A economia comum meio que deixa de importar. A segunda vantagem da China é a liberdade regulatória. Já nos Estados Unidos, a FAA proíbe voos supersônicos civis sobre terra. Se seu avião passar do som, está infringindo a lei, mesmo sendo silencioso. Essa regra existe desde 1973 e mudá-la é um verdadeiro pesadelo burocrático. Mas a China funciona de forma um pouco diferente, enquanto a Administração de Aviação Civil da China geralmente segue as regras internacionais de segurança. Eles podem criar corredores supersônicos em áreas pouco povoadas como a Mongólia Interior ou o deserto de Gobi, dizendo basicamente, vamos voar supersônico aqui, aceitem isso. A Comac declarou explicitamente que quer manter o ruído da decolagem dentro dos limites normais, mas para a fase de cruzeiro eles estão apostando que um leve estrondo é uma troca aceitável. E sinceramente, essa é uma questão interessante para se pensar, não é? Se sua cidade dissesse que haveria um leve estrondo diário, mas permitiria voar para o outro lado do mundo em 5 horas, você aceitaria? Acho que depende do preço das passagens. O terceiro motivo para levar isso a sério é que a base tecnológica é definitivamente real. Isso não é apenas um artigo chamativo. Desde então, 20 universidades chinesas vêm produzindo pesquisas revisadas por pares sobre a aerodinâmica de baixo estrondo, e elas não estão começando do zero. A China possui grande vantagem em tecnologia militar de alta velocidade. Empresas privadas como a Space Transportation testam o protótipo de avião espacial Mach Force Yangjing. Eles têm um programa de armas hipersônicas, que pode-se dizer está à frente dos Estados Unidos. Eles têm os mesmos túneis de vento e ferramentas de CFD que projetam planadores hipersônicos para o exército, o que é muito útil, se de repente você decidir que gostaria de testar um jato supersônico. No entanto, antes de todos começarmos a guardar nossas passagens para Xangai, devemos observar as várias bandeiras vermelhas agitadas sobre esse projeto, pois são muitas e não são chinesas. Primeiro, a física. Lembra do corte de Mach com o estrondo ricocheteando na atmosfera? Isso é muito sensível ao clima, como uma zona de cachinhos dourados. Se o gradiente ou o vento mudam, a física falha e o estrondo chega ao chão. Não se pode operar uma companhia aérea regular assumindo que só voará com bom tempo. Além disso, o ruído é um fator, já que até o X-59 busca atingir 75 decibéis. O C949 mira em 84, o que parece pouca diferença, mas não é. Reguladores podem considerar 4 decibéis incômodos para quem tenta dormir, mesmo que o folheto diga o contrário. Além disso, há a questão da segurança e os controles de voo por IA já mencionados. As autoridades de certificação precisam ter 100% de certeza de que um avião é seguro, provando que uma rede neural não vai, alucinar e virar o avião de cabeça para baixo. Esse é um pesadelo de certificação ainda sem solução. Além disso, o voo supersônico gasta muito combustível, por uma questão física simples. A resistência do ar aumenta drasticamente à medida que você se aproxima da velocidade do som. Mesmo com motores adaptativos, o consumo de combustível por passageiro vai ser astronômico comparado a um jato subsônico. A Comac estima que o mercado global seja de cerca de 5 milhões de passageiros por ano, apenas 1% dos viajantes. Isso não será como pegar um ônibus ou entrar em um A37, será como andar em uma Ferrari, um nicho premium para pessoas muito ricas, o que nos leva ao clima. A China busca um crescimento neutro em carbono na aviação com um plano de desenvolvimento verde, mas um jato comercial Mach 0,7 não parece sustentável, certo? Se as viagens supersônicas voltarem, justamente quando toda a indústria da aviação está sob enorme pressão para descarbonizar,
Isso pode fazer os problemas políticos do Concorde parecerem bem fáceis em comparação. Precisamos analisar o cronograma. A Comac prevê C929 no fim dos anos 20, C939 nos anos 30 e C949 em 2049. Mas vamos olhar para o histórico aqui. O C919 levou mais de uma década a mais do que o planejado para entrar em serviço. O C929 segue em projeto. 49 é provavelmente o cenário mais otimista. A China pensa a longo prazo. Se alguém vai insistir nisso por décadas, é a Comac. Eles podem atrasar, mas quase nunca desistem. O som que você não ouve. Onde isso nos deixa? Agora, o C949 é um fantasma. É um projeto muito detalhado e um disco rígido cheio de simulações promissoras de um fantasma, mas ainda não é um protótipo voador. Ele existe nesse vale entre tecnicamente possível e realmente construído. É um vale bem grande. Para tornar isso real, a Comac precisa resolver uma pilha dos problemas mais difíceis da engenharia aeroespacial de uma só vez. Devem dominar design silencioso eficaz no mundo real e aperfeiçoar trajetórias de voo com corte de Mach, sem depender de clima ideal. Precisam criar motores de ciclo adaptativo inéditos e certificar uma IA, sistema de controle de voo que mantém um avião tão instável que precisa bombear combustível pela fuselagem para ficar nivelado. Qualquer um desses problemas pode encerrar o programa. Mas, estrategicamente, esse avião faz sentido demais para ser ignorado. Ele se encaixa perfeitamente na narrativa da China 49. Isso segue o padrão de uma superpotência tentando superar líderes como Boeing e Airbus, não apenas copiá-las. O C949 pode nunca ser construído, tornando-se só uma nota de rodapé na história da aviação. Mas, se os aviões supersônicos de passageiros realmente voltarem, é quase certo que eles vão se parecer muito com isso. Em um laboratório em Xangai ou Xi'an, Wu Daiwei e sua equipe observam a X-59 e acompanham testes da Boom supersônica no Mojave. E eles sabem que, enquanto o Ocidente discute sobre regulamentações de ruído e rodadas de financiamento, eles têm um mandato de 30 anos para vencer. Obrigado por assistir.